Dentro de campo, o técnico Paulo Pezzolano está encaminhando o time do Inter para o Grenal 450, que começa a decidir o título gaúcho na Arena neste domingo. Fora de campo, uma costura política pode estar elegendo ou aclamando o novo presidente para o triênio 2027-2029. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Eu quero atualizar as últimas informações do Internacional. Estamos na estrada, né? Voltando de Passo Fundo, né? Ontem tivemos a nossa caravana colorada KTO, direto de Passo Fundo. Foi muito bacana, muito legal. Então já agradeço a todo mundo, né, que passou pela live de ontem, a quem estava lá também. E agora a gente atualiza, né, as últimas informações do Colorado. Afinal, estamos vivendo aquela véspera de Grenal. Amanhã tem decisão na Arena e óbvio, né, que eu quero atualizar tudo sobre o time. O Paulo Pezzolano faz mistério e a gente vai atualizar tudo aqui para você. Então já chega deixando o teu like, te inscrevendo aqui no canal, hypando o conteúdo, né, que é sempre muito importante essa troca que a gente faz aqui, né. Vocês levam as informações, em troca, né, dá o likezinho aí que não custa absolutamente nada, tá bom? Vamos começar falando por dentro do campo, gente. Afinal, né, o Inter hoje faz seu primeiro e último treino, bem dizer, né? Porque o Inter jogou na quarta-feira lá em Belém, empatou contra o Remo. Na quinta-feira, né, não conseguiu treinar porque saiu de Belém às 11 horas da manhã e aí chegou em Porto Alegre no final da tarde. Os jogadores foram liberados da atividade, né, no CT. Se reapresentaram na sexta-feira, num treino um pouquinho mais leve. E hoje, né, um treino daqui a pouco mais forte para já concentrar, né, lá em Porto Alegre para o duelo decisivo na Arena. A grande notícia é o retorno do Vitor Gabriel. Ele deve estar à disposição aí do Pezzolano, que já gostaria de tê-lo na última quarta-feira, não foi possível. Ele participou, né, de um processo de retreinamento junto, né, do Bruno Tabata, né, meio-campista que também teve uma lesão muscular. E a perspectiva é boa, tá, de ter esses dois jogadores à disposição aí para esse jogo tão decisivo na casa adversária, tá? Com isso, eu diria que a única dúvida é justamente onde vai jogar o Bruno Gomes, a partir da própria declaração do técnico uruguaio após o empate lá no Pará, dizendo que o Bryan Aguirre é um titular. Me pareceu muito mais, né, uma tentativa do Pezzolano de valorizar o grupo, aqueles jogadores que são constantemente utilizados, mas que por algum motivo ou outro começam no banco numa partida, são titulares em outra, que é o caso aqui, posso citar do Bryan Aguirre, do Alan Rodrigues, do próprio Félix Torres. Então são jogadores que têm, né, a sua importância dentro do plantel. Mas eu estou apostando que o time será o mesmo que ganhou do Grêmio na fase classificatória por 4-2. Até porque é um Inter que deu certo, é um Inter que foi bastante testado em diversos momentos da temporada. A gente pode citar aqui o jogo contra o Grêmio, a gente pode citar o jogo contra a equipe do Flamengo lá no Maracanã, que talvez tenham sido as duas grandes atuações do Inter aí neste ano de 2026, então estou fazendo essa aposta. Então o que teríamos? Rocher, que por mais que esteja contestado pelo gol que sofreu lá em Belém, é um jogador que tem a confiança da comissão técnica, não só da preparação de goleiros, mas do Pezzolano, que entende, né, que ele é o melhor goleiro que o Inter tem para o momento, juntando, né, parte técnica, parte psicológica, liderança, né, não tem como tirar o Rocher nesse momento para colocar o Antony, por mais, né, que o Antony tenha feito bons jogos nesse Campeonato Gaúcho. Na lateral direita, acho que teremos o Bruno Gomes, com Mercado, Vitor Gabriel e Bernabé na esquerda. Ronaldo abrindo esse meio campo, recuperado, né, de um problema de saúde que teve, que o impediu de começar o jogo lá em Belém. Paulinho, que disse que está bem, perguntei para ele na zona mista, né, lá no Mangueirão se ele estava bem, ele disse que está bem, então Paulinho deve começar. Alan Patrick, Vitinho Carboneiro e Rafael Borré. Tem alguma perspectiva de troca? Tem. Alguns estão dando, né, o time sem o Carboneiro, e aí com a entrada, né, do Aguirre na direita e um meio mais recheado, né, com Ronaldo, Paulinho e Bruno Gomes. Eu acho que ele não vai fazer isso, tá? Não é o perfil do Pezzolano colocar muitos volantes e tentar se defender. A ideia de se defender é tentar marcar mais pressão, ficar com a bola, né, tirar o espaço aí do Arthur, né, que é um jogador que tem, né, esse domínio de meio campo, para que a gente consiga tirar as principais valências do Grêmio e se defender da melhor maneira possível, tá bem? Já deixa no comentário o que tu acha, né, dessa escalação e qual seria a tua escalação aí para o Grenal de amanhã. Antes da gente entrar nos assuntos fora do campo, eu quero te lembrar que o Grupo Flex é meu parceiro aqui nesse conteúdo. Afinal, né, lá você consegue fazer uma avaliação gratuita do seu contrato de financiamento e de empréstimo bancário, porque você pode estar pagando juros abusivos na parcela. Então faz o seguinte,
chama eles, né? Eu vou deixar o contato aqui na tela e também na descrição do vídeo, para que você peça essa avaliação gratuita e por muitas vezes, né, nesta análise, a redução da parcela vai para até 50%. Então chama eles, faz a cotação, porque o Grupo Flex é você no verde de novo, tá bem? Vamos para fora do campo, gente. Eu quero falar sobre uma informação, né, que foi levantada ontem, né, por diversos colegas, falando, né, sobre a possibilidade do Giovanni Luigi, ex-presidente do Inter lá em 2012, 2011, se não estou enganado, né, o cara que participou aí, né, da reconstrução do estádio Beira-Rio, foi um cara importantíssimo, né, para o Inter. Se não fosse ele, daqui a pouco o Inter estaria numa situação até pior, né, se tivéssemos levado adiante aquela ideia do inominável que nos colocou na segunda divisão de construir o Beira-Rio com recursos próprios, nem sei onde é que a gente teria ido parar. Então, todo mundo sabe, né, da importância do Giovanni Luigi para a história do Inter, e é um cara que tem um perfil mais apaziguador, né, um cara que consegue unir várias vertentes políticas, e até por isso a turma do movimento Intergrande, né, que tem lá Fernando Carvalho, Roberto Melo, Adauri Silveira, né, talvez com as principais lideranças, eles tentam convencer, né, o Luigi a ser o candidato da oposição para o pleito que acontece no final do ano. Esse pleito tem muitos pré-candidatos. Já trouxe aqui o nome do José Amarante, que foi ex-vice de administração justamente da gestão Luigi, se não estou enganado, ele que participou, né, também da reforma do estádio Beira-Rio. O Roberto Melo sempre é um potencial candidato. A gente fala muito sobre o Vitor Grunberg, né, hoje vice-presidente do Conselho de Gestão, num caso, né, de candidatos da situação. O Aquino, né, também, o Dr. José Aquino Flores de Camargo, também é um nome sempre em evidência, né, nesse ramo político do Inter. Mas, né, a ideia de colocar o Luigi é justamente não ter um segundo turno, né, não ter a possibilidade de levar ao voto do associado e já no Conselho mesmo, né, ele ser aclamado como novo presidente numa ideia, né, de 3 anos de reconstrução do clube, né, uma coisa mais pensada, né, com apoio da oposição, com membros da situação também, todo mundo trabalhando junto para que o Inter, né, tenha uma situação melhor para ir lá em 2029 se matarem de novo politicamente. É mais ou menos isso, tá? O Lucas Dias conversou com algumas pessoas ligadas ao Luigi e ele traz a informação de que não é bem assim, tá? O Luigi ainda precisa ser bem convencido, ele não está tão disposto assim a ser, né, presidente, porque tem problema de saúde, né, ele tem um problema na coluna, ele já teve, né, um grande incômodo quando foi presidente do Inter lá atrás, nessa reforma do Beira-Rio, e a família não é muito favorável a ele voltar neste momento, mas as pessoas, como eu disse, estão tentando demovê-lo dessa ideia. Ainda tem um tempo, né, até a inscrição da chapa, né, para esta eleição, mas existe já um trabalho de bastidor sendo feito aí por todas as partes, né, para descobrirmos quem será o novo presidente do Inter, visto que, né, o presidente Alessandro Barcelos não pode concorrer na próxima eleição, porque já foi reeleito, né, uma vez, então já tem os seus 6 anos e obrigatoriamente sairá da cadeira de presidente no final de 2026. Tá bom? Pra gente fechar, quero trazer um último destaque, né? Afinal, tivemos uma rescisão confirmada. Alan Benítez acabou sendo informado aí pelo Inter de que rescindiu, né, com o Internacional. Se tinha uma dúvida, né, do como seria esse contrato, se ele poderia ampliar com o Inter, daqui a pouco o Inter ficar com um percentual de venda futura dele, mas vamos lá, né, o Alan Benítez nunca foi vendido na sua carreira, e talvez a gente tenha descoberto por quê, né, e agora ele é jogador do Libertad do Paraguai, já anunciado de forma oficial, então não faz mais parte do plantel colorado, que tenta ainda agora, né, se desfazer de 2 jogadores, Richard e Cleiton Sampaio, esse sem nenhuma novidade sobre saída neste momento, tá bom? Não esquece que esse conteúdo também tem o apoio master da KTO, kto.bet.br, tá rolando chance extra de até R$25 na grande decisão do Campeonato Gaúcho, gente. Então dá o teu palpite lá. Eu já falei para vocês, né, o meu palpite é 1-1 nessa grande decisão da Arena e depois a gente decide tudo no Beira-Rio. Se não bater, você pode ter até R$25 para palpitar de novo, tá bom? Então dá uma olhada na aba promoções, coloca lá aceito participar e vê tudo o que precisa fazer, né, para tua aposta ser válida dentro da chance extra, tá bom? KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de aposta, sempre lembrando, jogue com responsabilidade, porque é uma casa proibida para menores de 18 anos, tá bom? Aquele abraço, turma, a gente se vê, fui!